Olá, hoje vamos falar sobre características de qualidade de software. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre as principais características que um software deve ter para ser considerado como um software de qualidade. Essas características elas foram implantadas pela norma ISO 9126, tá? Que é a norma que estabeleceu essas características de qualidade de um produto de software. Tá? Ele define como qualidade a totalidade de características que de um produto de software que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas. Como a gente viu no vídeo passado, a qualidade do software está intimamente ligada com o que foi definido nos requisitos de software. Então, com a especificação de requisitos, ou seja, na especificação de requisitos, você define os requisitos funcionais, mas também define os requisitos não funcionais, ou seja, as características que o software deve ter. Tá? E essas características normalmente são traduzidas como características de qualidade. Tá? Vamos dar uma passada a respeito dessas características. Antes disso, vamos falar um pouco dessa norma. Tá? Essa norma deu origem ao modelo de qualidade Square, que é a ISO 25010 de 2011. Tá? Então, a norma 9126 era a referência de atributos de qualidade por vários anos. Ela foi substituída pela norma ISO 25010, tá? Que faz parte da família de normas 25000. Essa família é chamada de Software Engineering Software Product Quality Requirements and Evaluation. A sigla é SQUARE, foi dado o nome de SQUARE para esse conjunto de normas. Tá? Foi mudado porque as normas antigas aplicavam-se apenas ao processo de desenvolvimento e uso do produto, mas pouco sobre a definição do produto. Tá? Então vamos falar dessas normas. Tá? Esse modelo 25010, tá? Ele tem 4 tipos de indicadores de qualidade: medidas de qualidade do processo, medidas de qualidade internas, medidas de qualidade externas e medidas de qualidade do software em uso. Tá? As medidas de qualidade do processo avaliam a qualidade do processo usado para desenvolver os produtos e, consequentemente, a maturidade da empresa. Medidas de qualidade interna avaliam os aspectos internos da qualidade do software, tá? Que normalmente são só percebidos pelos desenvolvedores. Aquela história, por exemplo, que só um desenvolvedor é que vai sentir a dificuldade causada por um código não tão limpo, não tão bem feito, pelo não uso de padrões. Tá? O cliente vai sentir um pouco porque vai custar um pouco mais, vai demorar um pouco mais de tempo para fazer manutenção, mas normalmente são os desenvolvedores que sentem isso. Medidas de qualidade externa avaliam aspectos externos da qualidade do produto, tá? Que podem ser avaliados pela equipe de desenvolvimento do ponto de vista do usuário, eficiência, usabilidade, coisas assim. E medidas de qualidade do software em uso, que avaliam aspectos de qualidade do software em seu ambiente final, tá? Que só pode ser medido pelos usuários finais. Por exemplo, se o pessoal que vai usar o sistema na empresa gostou do sistema, se ele se sente seguro com o sistema, se ele se sente confiante em usar o sistema. Tá? Então, aqui tem um desenho que vai dizer assim, a gente tem a qualidade do processo, influencia propriedades internas, que isso influencia propriedades externas, que influencia a qualidade do uso. Tá? Isso daqui é o produto, tá? As propriedades internas e propriedades externas. O processo é o processo de desenvolvimento, normalmente está atrelado à empresa,
E a qualidade de uso são os efeitos do produto que isso causam nos usuários. Coisas como satisfação, por exemplo. O modelo Square é um conjunto de normas que tem 25.000, divisão de gestão de qualidade, 25.001, divisão do modelo de qualidade, 25.002. Na verdade, assim, são 25.000 e alguma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, são as normas de divisão de gestão de qualidade. As normas 25.010, 11, 12, 13, 14, 15 até 19, divisão do modelo de qualidade. 25.020, 20, 21, 22, 23 e assim por diante, divisão de medição de qualidade. As normas numeradas em 25.030, 31, T2, 33 e assim por diante, divisão de requisitos de qualidade, e as normas numeradas de 25.040, 41 e etc., divisão de avaliação de qualidade. Tá? Então, esse modelo, vamos falar das características agora de qualidade desse modelo. Esse modelo de qualidade, o 25.010, define um conjunto de 8 características internas e externas de produto. Então, são características de produto, as primeiras 8, que tem subcaracterísticas, várias delas têm subcaracterísticas, então a gente tem, assim, entre características e subcaracterísticas, a gente vai ter um conjunto de umas 30, mais ou menos, 30 e poucas, e mais 5 características de software em uso, com algumas subcaracterísticas também. Tá? Então, as primeiras que a gente vai ver, as primeiras 8, elas são características do produto. E daí as outras são características de uso, de qualidade no uso do produto. Então, vamos lá. Adequação funcional. Tá? Então, essa característica de qualidade mede o quanto o produto está adequado aos requisitos, ou seja, o quanto o produto tem tudo o que precisa para funcionar. Tá? Por exemplo, o quanto disponibiliza funções que satisfazem as necessidades estabelecidas e implicadas quando o produto é usado sob condições especificadas, ou seja, de acordo com os requisitos especificados, na especificação de requisitos. Pessoal, é importante fazer uma especificação de requisitos boa. Tá? Essas características, ele é dividido em algumas subcaracterísticas que são completude funcional, corretude funcional e funcionalidade apropriada. Vamos dar uma olhada no que é isso. Completude. Tá? O software possibilita executar as funções que são apropriadas, todas elas. Tá? O software tem todas as funções apropriadas para atingir os seus objetivos. Tá? Então, um software no qual faltam algumas funções não apresenta essa qualidade. Por exemplo, o software é entregue sem remoção de cadastro, por exemplo. É uma funcionalidade que é necessária para que a gente tenha pleno funcionamento do software, que ele atenda todas as necessidades do cliente e dos usuários. Corretude funcional, tá? Também denominada acurácia. Essa é mais tranquila de entender, que é o seguinte: o software gera dados e consultas corretos e precisos de acordo com a sua definição, ou seja, ele não dá resultados com erro? Esse é o conceito de corretude funcional, é o quanto, é o número de erros que o software dá, por exemplo. Tá? Então, ele tem um limite tolerável, que é o limite estabelecido na especificação de requisitos, como número de erros. Obviamente, vocês vão falar, professor, o certo seria ele não ter nenhum erro. É verdade. Mas, às vezes, você estabelece um conjunto de erros, alguma coisa, um número mínimo de erros que o software consegue passar, por exemplo.
Tá? Isso tem a ver também com casas decimais, precisão numérica em termos de alguns tipos de software. E a última, funcionalidade apropriada. Essa subcaracterística indica em qual grau as funções do sistema facilitam a realização de tarefas e objetivos para o qual o sistema foi identificado, que o sistema foi especificado. Tá? Então, o quanto as funções são apropriadas, já era uma outra característica, mas o quanto elas facilitam a realização dessas tarefas e objetivos. Ou seja, o quanto o sistema permite que você opere sem precisar de uma planilha auxiliar, por exemplo. Para, vamos supor assim, ordenar os nomes em ordem alfabética. É uma coisa que eu consigo pensar assim de pronto. Tá? Então, a primeira característica, que é a adequação funcional, a gente já viu. Confiabilidade. Tá? Lembre-se o seguinte, a confiabilidade tem a ver com o quanto que o sistema funciona. Não tem a ver muito com a corretude, mas o quanto o sistema é confiável, em termos de ele estar disponível para você, em termos de ele estar pronto para você usar. O software confiável é aquele que ao longo do tempo se mantém com um comportamento consistente com o esperado. Tá? Tem a ver com a minimização de defeitos do software e com a forma com que ele funciona perante situações anônimas. Subcaracterísticas: maturidade, disponibilidade, tolerância a falhas e recuperabilidade. Maturidade é a medida da frequência com que o software apresenta defeitos. Tá? Aqui tem uma consideração que é a seguinte: o software mais maduro, que ele chama, é um software que já foi corrigido, que está sendo corrigido. Um software mais maduro é aquele que apresenta menos defeitos ao longo de um período fixo de tempo. Tá? Então, o software vai sendo corrigido, adaptado e vai apresentando menos defeitos. Essa característica ela tem um pequeno assim, contratempo, que é o seguinte: as correções, muitas vezes, elas causam novos defeitos. E assim por diante, até que o software inteiro tenha que ser substituído. A gente pode ter um exemplo disso nos sistemas operacionais, nas versões do sistema operacional Windows, onde são sendo colocados, sempre que é lançada uma versão do sistema operacional, são colocadas atualizações para o sistema e muitas vezes essas atualizações vão deixando o sistema menos confiável, mais lento, com menos qualidade, etc. Daí você tem que criar um novo sistema. Tudo bem? É mais ou menos esse conceito. Outra subcaracterística, disponibilidade, avalia o quanto o software está operacional e disponível para o uso necessário. Essa é aquela característica que normalmente se coloca, o software tem que estar disponível 24/7, por exemplo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? 99% do tempo. Então, é uma característica que tem uma medida mais ou menos exata, tá? Que você consegue dizer assim, o quanto que o software ficou funcionando, sem parar, sem travar, sem dar crash. Tolerância a falhas. Tem relação com a forma que o software reage em situação anômala. A tolerância a falhas é o seguinte: é o quanto o software consegue não cair, não travar. Tá? A gente está falando de um software que está sobre, por exemplo, um estresse grande em termos de uma quantidade muito grande de consultas no banco de dados, por exemplo, ou um acesso muito grande.
de usuários para aquele software. E assim, essas características têm a ver assim, com o software não trava, ele continua funcionando para outros pedaços, mas apenas aquela consulta ou aquelas, digamos assim, aquela funcionalidade que está sendo exigida em excesso, ela não dê resposta, mas o sistema não trava. Tá? Que é um pouco diferente da recuperabilidade. A recuperabilidade do sistema está relacionada à sua capacidade de recuperar dados, ou seja, e colocar-se novamente em operação após uma situação de desastre. Vamos pensar no seguinte, imagina você entra num banco, você vendeu o carro, por exemplo, e o sujeito pagou em dinheiro. Tá? Você vendeu o seu Chevette por 10 mil reais e o comprador pagou em dinheiro. Porque ele tinha dinheiro, ele tem uma loja que os clientes só pagam em dinheiro, alguma coisa nesse sentido. E daí você foi lá depositar os seus. Foi lá no banco depositar os 10 mil reais, né? O mais rápido possível, antes que aconteça alguma coisa. E você chega lá no banco, dá o dinheiro para o caixa está contando o dinheiro, faz a operação e antes de sair o seu comprovante, cai a luz do banco. O que acontece nisso? Acontece nisso uma situação que você não sabe se o dinheiro foi contabilizado na sua conta ou não. Então, o que o software do banco tem que ter como característica? Ele tem que ser capaz de recuperar essa transação que foi feita do seu depósito, porque senão você vai perder dinheiro. Muitos bancos de dados, eles têm essa capacidade de recuperar transações, porque eles têm um buffer de transações que foram realizadas, que estão esperando para ser efetivadas no banco de dados. Tá? E quando cai a luz, esse buffer está armazenado. É o que o pessoal chama de funções de commit e rollback de um banco de dados, por exemplo. Uma outra característica é a usabilidade. Tá? Usabilidade tem a ver com o uso, mas ela pode ser testada fora do ambiente real de uso. Tá? Assim, é o uso, mas não é exatamente o uso pelos funcionários da empresa onde o software vai ser instalado. Não é um ambiente real, é um uso que pode ser testado. Está fora do ambiente de operação do software. Tá? Avalie o grau com o qual o produto tem atributos que permitem que ele seja entendido, aprendido, usado e que seja atraente ao usuário. Tá? As subcaracterísticas são apropriação reconhecível, inteligibilidade, operabilidade, proteção contra erro de usuário, estética de interface com o usuário e acessibilidade. Vamos colocar. Apropriação reconhecível. É o quanto os usuários reconhecem que o produto é apropriado para suas necessidades, ou seja, o quanto os usuários entendem que aquele produto é o que eles precisam. Inteligibilidade é o grau de facilidade com que os usuários têm de aprender os conceitos-chave do software, ou seja, o quanto ele consegue aprender a usar o software, o quão fácil é o software de ser aprendido. Operabilidade avalia o grau com que o produto é fácil de usar e controlar. São duas coisas diferentes. O primeiro é aprender a usar, o segundo é o uso dele, o quanto o produto é fácil de usar. Tá? Por exemplo, esse uso é fácil, ele é variável e depende da finalidade, depende das pessoas que vão usar. A gente dá eu dou um exemplo que talvez sirva, que é o seguinte: antigamente os dados eles eram digitados por pessoas, não pelo usuário final, né, mas por pessoas que recebiam os cartões com os dados ou
fichas com os dados e digitavam aquilo. Era mais fácil para aqueles digitadores não usar o mouse, porque o mouse parava o serviço deles toda hora que eles precisavam usar o mouse. Tá? Então, tem a ver um pouco com o uso do sistema mesmo. Proteção contra erro de usuário, avalia o grau com que o produto foi projetado para evitar que o usuário cometa erros. Sistemas de autocorreção de editor de texto são características nesse sentido. Sistemas que têm aquela coisa de campos obrigatórios, onde ele não deixa ir para frente se não for preenchido. Verificação de campos, se os campos têm as características. Por exemplo, o CPF é um campo fácil de verificar, se ele está digitado corretamente. O e-mail, se a string não tiver o arroba, ele já não aceita, coisas desse tipo. Tá? O quanto o produto evita os erros, ajuda o usuário a evitar seus erros. Estética da interface tem a ver com o prazer que a interface proporciona para o usuário. Tá? O quanto ela não cansa a vista, o quanto é fácil de entender os conceitos relacionados. Um exemplo, você tem um botão sim que está na cor vermelho e um botão não que está na cor verde. Isso tem a ver com estética, mas tem a ver também com um conceito básico que o verde em sinais de trânsito é para você ir, então é o correto, e o vermelho é para parar. Então, se você trocar, isso pode causar um desconforto grande para o usuário. Acessibilidade avalia o grau com que o produto foi projetado para pessoas com necessidades especiais. Letras pequenas, letras grandes, facilitar com que o usuário consiga aumentar o tamanho da letra, facilitar com que o sistema tenha uma capacidade de leitura do texto que está aparecendo para o usuário, não só texto, mas áudio também, para complementar, para pessoas que têm problemas de audição, e coisas desse tipo. Tá? Eficiência de desempenho basicamente tem a ver com recursos e tempo, de tempo e espaço, né? Normalmente o espaço é espaço em disco e memória, né? Que o software gasta, que o software precisa para ser usado. Tá? Comportamento em relação ao tempo, mede o tempo que o software leva para processar suas funções. Então, é o tempo que ele demora para fazer o processamento. Se toda a busca que o software for fazer no banco de dados demorar 5 minutos, o usuário não vai usar esse software por muito tempo. Por exemplo. Obviamente, tem muitos algoritmos de software que foram medidos, como é que se diz, teoricamente. Ou seja, eles têm um comportamento em termos do tempo provado teoricamente. Aquela questão de número de multiplicações que o software usa, que é da ordem de n, ordem de n ao quadrado, por exemplo, número de trocas, número de coisas que número de operações, basicamente, que o algoritmo faz, ele pode ser provado, tá? Dependendo do algoritmo. Por exemplo, multiplicação de matrizes é um algoritmo clássico, ordenação são algoritmos clássicos, que você já tem a prova disso. E esse comportamento é o quanto tempo tem a ver com esse tempo também. Tá? Só que como o software ele tem outras coisas além da parte básica daquele algoritmo, então a questão do tempo ela precisa ser avaliada. E novamente isso precisa ser colocado em termos de requisitos não funcionais. Tá? B, utilização dos recursos normalmente tem a ver com espaço de armazenamento ou memória. Isso tem a ver inclusive com o hardware adequado para o seu software. Só uma questão, por exemplo, tem alguns algoritmos de ordenação que são rápidos, mas eles ocupam muita memória. Por exemplo,
algoritmo das caixas, né, de ordenação pelas caixas, que eu esqueci o nome em inglês, eu acho que é box sorting, alguma coisa assim, tá? Algoritmos de rede, por exemplo, tá? Que usam também muito recurso em termos de o quanto é usado da banda de rede, coisas desse tipo. Tá? Isso além de, por exemplo, o uso de bancos de dados para sistemas com um log muito grande, que precisa armazenar um log muito grande, por exemplo, para funcionar enquanto ele está funcionando, ou mesmo vídeo streaming, por exemplo, o algoritmo ele vai dizer o quanto você descarta do streaming que está vindo para facilitar a transmissão. Tá? E a capacidade avalia o grau em que os limites máximos do produto atendem os requisitos. Tá? Então, obviamente, a capacidade do produto é relativa aos seus requisitos. Tá? Tudo bem? Sempre é relativo aos requisitos. Tanto tempo quanto espaço. Tá? Então, comportamento com relação ao tempo, utilização de recursos de espaço de armazenamento ou memória, tá? Essas características, assim, as duas primeiras têm a ver com o quanto o sistema gasta e a última avalia o quanto o sistema está em termos dos requisitos que foram colocados para ele com relação a isso, tá? Esses limites. Outra característica é a segurança. Tá? Avalie o grau com que as funções e os dados são protegidos de acesso não autorizado. Tá? E o grau com que são disponibilizados para acesso autorizado. São duas coisas diferentes. Tá? Uma coisa é o quanto eles protegem o acesso não autorizado, o quanto eles restringem para quem não pode, e na segunda é o quanto eles disponibilizam para quem pode. Tá? O quanto eles não bloqueiam indevidamente. São elas: confidencialidade, integridade, não repúdio, rastreabilidade de uso e autenticidade. Confidencialidade. Tá? Avalie o grau com que as informações e funções são acessíveis para quem tem a devida autorização, ou seja, o grau que você disponibiliza para quem pode acessar. Tá? Ou seja, ele pode acessar, o sistema permite tudo que ele deveria poder acessar. Tá? Então, ele tem uma permissão, uma autorização, mas o sistema realmente disponibiliza tudo que ele pode acessar? Integridade. Avalie o grau com que os dados e funções do sistema são protegidos contra acesso por pessoas e sistemas não autorizados. Então, agora a pessoa não tem autorização. Então, a integridade diz, o sistema bloqueia tudo que ele deveria bloquear. Então, são duas coisas muito parecidas, a confiabilidade e a integridade, mas elas são opostas. Tá? Uma diz o quanto o sistema, se o sistema libera tudo que deveria liberar, e na outra o sistema bloqueia tudo que deveria bloquear. Tá? Não repúdio, avalie o grau com que o sistema permite constatar que as ações ou acessos foram efetivamente feitos. Tá? Então, de forma que não possam ser negados posteriormente. Tá? Então, você vai ter uma capacidade que permite você verificar que foi bloqueado ou foi acessado da maneira correta. Tá? Tudo bem? Então, vai te dizer o seguinte, esse, por exemplo, a gente constatou que o acesso foi bloqueado e foi bloqueado da maneira correta. Tá?
Rastreabilidade de uso. Aí é uma coisa assim, é o quanto o sistema é forte para verificar coisas que aconteceram incorretamente, por exemplo. Avalie o grau com que as ações realizadas por uma pessoa ou sistema possam ser rastreadas de forma a comprovar que foram realizadas por essa pessoa ou sistema. Ou seja, a gente consegue saber tudo que uma pessoa faz dentro do sistema. Tá? Isso fica registrado. Tá? De uma forma que possa ser feita uma auditoria, por exemplo, alguém que fez alguma coisinha indevida no sistema possa ser verificado. Tá? E a última, autenticidade, avalia o grau com que a identidade de uma pessoa ou recurso é efetivamente aquela que diz ser. Tá? O que a gente usa como autenticidade normalmente é uma senha que deve ser pessoal e intransferível. A gente sabe que isso nem sempre ocorre, tá? A gente sabe que existem pessoas que conseguem, através de algoritmos ou mesmo de engenharia social, que é você ver as informações da pessoa, ter acesso às informações pessoais da pessoa, as informações pessoais de um usuário do sistema e ver assim, a data de nascimento, nome da mãe, nome do pai, coisas desse tipo, através das redes sociais, por exemplo, e daí descobrir a senha mais facilmente. Tá? Então, a senha às vezes não é o ideal. Tanto é que tem celulares que tem desbloqueio por reconhecimento de face, desbloqueio por digital, desbloqueio por voz. Tá? Então, tem algoritmos de reconhecimento de face, algoritmos de reconhecimento de digital e de voz, que vão permitir elevar o nível de autenticidade de um sistema. Obviamente, se o sistema não for crítico, aí você pode botar uma senha só e pronto, tá tranquilo. Agora, se o sistema for um sistema crítico, que tiver funções que vão causar um prejuízo enorme, prejuízo financeiro, prejuízo de saúde, prejuízo de vidas, isso daí, aí a autenticidade tem que ser bem alta. Por exemplo, a gente vê nos filmes de guerra que para lançar um míssil nuclear precisa ter 2 pessoas, tem que ser digitado um código que é dito por rádio na hora, e daí tem 2 pessoas que giram a chave ao mesmo tempo para liberar o botão para o míssil ser lançado. Uma coisa desse tipo. Tudo bem? A próxima característica é a compatibilidade. Tá? Isso tem a ver com sistemas trabalhando juntos. Tá? Avalie o grau com que 2 ou mais sistemas ou componentes podem trocar informação ou realizar funções requeridas. Tá? Subcaracterísticas: coexistência e interoperabilidade. Coexistência. Avalie o grau com que o produto pode desempenhar as funções requeridas enquanto compartilha ambiente e recursos comuns com outros produtos. Então, ele não está trocando, por enquanto, ele não está trocando informação com outro sistema, mas ele está trabalhando em conjunto no mesmo computador, por exemplo. Para saber se um sistema não bloqueia outro, um exemplo disso é que é o seguinte: na disciplina de programação de computadores, a gente tem um software para fazer edição de sistemas. Esse software chama CodeBlocks e ele manda executar um sistema. Ele que manda executar o programa que você fez, não é exatamente você. O problema é que alguns antivírus acham que você está mandando executar um vírus sem querer e bloqueiam o CodeBlocks. Tá? Esse é um exemplo de uma coisa que eu vi acontecer. Então, isso é um exemplo de coexistência. O antivírus acha que o outro sistema está fazendo alguma coisa e bloqueia. Então,
algum tipo de ação deve ser feita na construção do software para evitar isso. Tá? Interoperabilidade. Avalie o grau no qual o software é capaz de interagir com outros sistemas. Agora os dois estão trocando informação. Tá? O que é isso? O quanto é fácil de um software se comunicar com o outro. Por exemplo, através de APIs. Tá? Às vezes você tem que liberar APIs, ou seja, funções externas. Isso em C a gente chama de funções externas, funções que ficam abertas para chamadas por outros programas. Tá? Além disso, variáveis compartilhadas em C, por exemplo, você pode liberar uma variável para ser externa, para que outros softwares consigam ver. Tá? Então, variáveis de ambiente. Isso são coisas que são formas de se fazer essa interoperabilidade. Troca de informações por arquivo, por exemplo, e a mais usada é a troca de informações por bancos de dados. Com interoperabilidade, tem a ver também a questão de região crítica, a questão de gravação ao mesmo tempo, semáforos, bloqueio de uma tarefa enquanto um software está usando, ele não deixa acessar aquilo, coisas desse tipo. Tá? Agora vem a grande sacada em termos de qualidade para os desenvolvedores, que é a capacidade de manutenção. É uma palavrinha difícil chamada manutenibilidade. Mede a facilidade com que é fácil de realizar alterações no software para evolução ou para correção de erros. Daí tem várias subcaracterísticas: modularidade, reusabilidade, analisabilidade, modificabilidade, testabilidade. Tá? Vamos primeiro falar um pouco sobre isso. A manutenção de software, ela corresponde a 40% do esforço de desenvolvimento durante a vida útil do software, desde que ele foi desenvolvido até ele ser descontinuado. A manutenção é 40% do esforço, isso em média. O que acontece aqui? O quanto mais fácil for de dar manutenção no software, menor é esse custo. 40% do esforço é 40% do custo do software. Se o software custou 100 mil reais, são 40 mil reais. Então, essa característica de qualidade tem muito a ver com o custo do software também. Tá? Muitas empresas mandam construir um software para web, aquele sistema bonitinho de e-commerce incorporado com o sistema de registro, de cadastro, tudo online, etc. É mandado fazer normalmente, e se não for tão bem feito, se ele não tiver, se o código não for bom, a gente já vai falar o que é código bom. Se o código não for bom, você tem um aumento nesse custo que chega a 40%, 50% do valor do software. Então, é 40% a mais que é gasto. Se o programador não fez um sistema interessante. Tá. Antes de entrar nas subcaracterísticas, vamos falar. Coisas que devem ser feitas para evitar isso por exemplo, a refatoração do código, por exemplo, uso de padrões de projeto, padrões de programação, tá? Caprichar a verificação do código, tá? Evitar fazer gambiarras. Eu quero ver se eu faço um vídeo sobre programação orientada a gambiarras, que tem muito a ver com esse assunto de qualidade, tá? É um vídeo divertido, eu espero que eu consiga fazer esse vídeo, tá? Vou tentar fazer.
Subcaracterísticas: modularidade, reusabilidade, analisabilidade, modificabilidade, testabilidade. Modularidade. Ele avalia o grau de independência funcional do software, o quanto a coesão é alta de cada módulo e o quanto o acoplamento é baixo entre os módulos. Tá? Isso já foi matéria de vocês em projeto, em design de software, tá? Vocês já viram isso, cansaram de ver isso e isso é fundamental para a manutenibilidade do software. Tá? Reusabilidade. Avalia o grau com que as partes dos sistemas podem ser usadas para construir outros sistemas. Normalmente se diz assim, que o quanto o sistema é modular, quanto mais o sistema for modular, ou seja, quanto maior for a independência funcional, melhor é a reusabilidade, aumenta o reuso. Então, essas duas características são, digamos assim, são relacionadas. Tá? O que é o reuso? Vamos falar um pouquinho. O que é o reuso? O reuso significa o seguinte: você usar soluções que já foram implementadas em outros sistemas, provavelmente da mesma empresa, e colocar lá no sistema, elas já foram testadas, etc., e você incorpora isso no seu sistema. Tá? Pode ser feito copiando e colando, ou seja, você pegando o código mesmo e incorporando ao seu sistema, ou através de, como é que eu vou dizer, partes intercambiáveis, usando o paradigma, não é paradigma, mas o modelo, a técnica de criação de componentes de software reutilizáveis, através, por exemplo, de interfaces. Um exemplo disso é o acesso a banco de dados, que o sistema, ele, por exemplo, em Java, tem um negócio chamado JDBC, que permite acoplar e desacoplar drivers criados pelos mais diversos fornecedores de bancos de dados relacionais, sem que precise modificar o resto do sistema. Tá? Simplesmente modificando os parâmetros de acesso. Tá? Esse é um exemplo grande de reusabilidade. Analisabilidade. Tá? O sistema é analisável quando permite encontrar defeitos, ou seja, quando for fácil de ler e entender o sistema. Quanto mais fácil for, né, mais fácil é de encontrar os defeitos através de verificação, ou seja, de análise, de leitura do código. Tá? Quando você achou um defeito ou ocorreu uma falha. Tá? Modificabilidade. Tá? A modificabilidade tem relação com a facilidade que o sistema oferece para que os erros sejam corrigidos quando detectados, sem que as modificações introduzam novos defeitos ou degradem a sua utilização interna. Essa é a hora que vocês falam o seguinte: professor, em design de software a gente aprendeu que a independência funcional reduz a propagação de erros. Pois é isso. Independência funcional aumenta a modificabilidade do software, porque como o acoplamento é baixo e a coesão é alta, você modifica um pedaço e o efeito não se propaga. Tá? E testabilidade, a testabilidade mede a facilidade de realizar testes de regressão. Teste de regressão é quando você precisa retestar o software todo quando um novo módulo for incorporado. A gente vai falar sobre teste de regressão no capítulo de testes, quando a gente for ver estratégias de teste. Tá?
Então, a gente vai falar sobre isso, mas ele basicamente é assim, a capacidade que você tem de testar o sistema de novo a partir do momento que for introduzido um novo componente nele. Uma nova característica uma outra característica de qualidade é a portabilidade. Avalie o grau com que o software pode ser efetivamente e eficientemente transferido de um ambiente de software e hardware para outro. Suas subcaracterísticas são adaptabilidade, instalabilidade e substituibilidade. Tá? Então, o que quer dizer isso? Basicamente eu tenho meu software que está funcionando muito bem no meu sistema Linux e quero rodar ele no Windows. O quanto é fácil de fazer isso? Você vai dizer, se ele for para a web é bem tranquilo. Sim, se for para a web é tranquilo. Mas daí, se for para a web, vai rodar no navegador Bing, ou vai rodar no navegador Firefox, ou no Opera, Safari, entre outros navegadores. Tá? Então, sempre tem alguma questão de adaptabilidade. Uma questão de portabilidade. Adaptabilidade avalia o quanto fácil é adaptar o software a outros ambientes sem que seja necessário aplicar ações e meios além daqueles fornecidos com o próprio software, ou seja, sem mexer no software, sem precisar corrigir, mudar o código fonte do software. Instalabilidade avalia o quanto é fácil instalar o software. Tá? A maioria dos softwares hoje em dia é bem fácil de instalar, mas se o software não for um software, digamos assim, para o usuário final, normalmente ele não tem um instalador tão fácil, então tem que ir o desenvolvedor ou alguém da equipe de desenvolvimento para ajudar a instalar todos os pacotes, tudo que tem lá. Substituibilidade. Avalie o grau com que o sistema pode substituir outro no mesmo ambiente com os mesmos objetivos. Tá? Ou seja, o quanto é fácil de trocar um sistema por outro. Tudo bem? Portabilidade tem a ver realmente com passar o sistema de um ambiente para o outro. Tá? É basicamente isso. Falando agora de características do uso do software, ou seja, do software em uso. São fatores externos que só podem ser plenamente avaliados quando o software está efetivamente em seu ambiente de uso final. Tá? Todas as outras que a gente viu, mesmo a usabilidade, a gente pode fazer certos experimentos com como é que se diz, usuários envolvidos com o desenvolvimento, ou seja, usuários que já foram elencados como stakeholders, mas que não estão no ambiente final. Tá? Então, vamos falar sobre um pouco sobre o que é colocar o software no ambiente final. Então, o software está sendo validado e está sendo testado no ambiente de desenvolvimento com os stakeholders, ou seja, com os desenvolvedores e com alguns usuários que se prontificaram a dar informação, a ajudar no desenvolvimento. Tá? Eles não são as pessoas que estão lá no dia a dia da empresa, fazendo a empresa funcionar, nem sempre. Tá? Então, isso pode ser complicado. O que tem? Normalmente, quando você vai colocar o software para funcionar, assim, colocar o software no ambiente de produção, que se diz, depois que você instala, normalmente você, antes de colocar ele em produção, vocês têm que fazer os testes alfa e beta. Tá? O teste beta normalmente é feito com usuários finais, né? O teste alfa é feito ainda com desenvolvedores, tá? Antes de ser colocado em produção. Tá? A partir de que ele é colocado, se ele não for feito, por exemplo, um teste beta,
isso é complicado de verificar se ele atende todas as características, se tudo vai funcionar do jeito certo. Hoje em dia é comum uma empresa disponibilizar uma versão beta de um software para que você possa baixar, por exemplo, o Linux. Você pode baixar uma versão beta do Linux. Você sabe, ele diz que é beta, então você sabe que ela vai ter uns defeitinhos, mas ela é a versão mais moderna que tem. Então você vai testar isso, tá? As características do software em uso são basicamente a efetividade, tá? É a capacidade que o produto de software tem para fazer com que o cliente atinja seus objetivos de negócio da forma correta e completa, no ambiente real de uso, ou seja, se o software realmente atende aos usuários reais, no dia a dia real. Tá? Eficiência. Avalie o retorno que o produto dá ao cliente, ou seja, o quanto ele traz valor para o negócio. Tá? Ou seja, a razão entre o que o cliente investiu e investe no sistema com relação ao que ele recebe em troca. Satisfação. É a capacidade do produto de satisfazer os usuários no ambiente final, ou seja, no mundo real, no dia a dia. Tá? Utilidade, avalia o grau com que o usuário é satisfeito com a obtenção percebida de metas pragmáticas, né? Em consequência do uso do software. Prazer, avalia o grau com que o usuário sente prazer em usar o sistema para satisfazer seus objetivos. Conforto, avalia o conforto físico e mental do usuário ao usar o sistema. E confiança, avalia o grau com que o usuário e os outros interessados confiam no sistema e faça o que é esperado dele, ou seja, se o sistema são basicamente três eixos, o eixo de o sistema servir para o que ele foi feito, para o usuário final, o usuário sentir que aquele sistema serve, se sentir à vontade em usar aquele sistema, tá? E saber que aquele sistema vai resolver o problema dele, isso é importante. Tá? Além disso, tem toda a parte de conforto, né, físico e mental, ou seja, o sistema não é cansativo, o sistema não é difícil de usar, o sistema tem características interessantes de interface, por exemplo, além de o usuário saber que o trabalho dele ficou mais fácil usando o sistema. Tá? E o uso sem riscos é a capacidade do produto estar dentro de níveis aceitáveis de segurança relativa a riscos envolvendo pessoas, negócio e meio ambiente. Pessoal, enquanto o sistema está sendo desenvolvido, está ótimo, está tudo lindo, maravilhoso, funciona que é uma beleza. Quando você coloca ele na empresa para funcionar, aí você tem as situações, tá? Por exemplo, o software é muito caro, tá? O software ele tem alguns errinhos, mas esses errinhos são críticos para aquela organização. Por exemplo, tá? O software, inclusive, ele não faz ele não é ele não é ecológico, por exemplo. Vamos dar um exemplo de cada coisa. Mitigação de risco econômico. Avalie o grau com que o produto minimiza riscos financeiros potenciais. Ou seja, ele impede que transações ilegais sejam feitas, por exemplo. Coisas como você hackear o cartão de crédito de alguém, clonar o cartão de crédito de alguém. Então, o sistema deve permitir que isso seja resolvido da melhor maneira possível. Tá? Por exemplo, saúde, segurança, sistemas críticos. O sistema não pode falhar, um sistema sistema moderno que faz tratamento de câncer, por exemplo, por radioterapia, ele tem que regular a dose de radiação do jeito certo, que senão pode matar gente. Sem falar na produção industrial,
sistemas que controlam a produção industrial, sistemas que controlam robôs. Não sei se vocês já viram os robôs que constroem carros funcionando, eles são gigantescos e eles se movem assim, de um jeito que, se por acaso um operário estiver lá no alcance de uma máquina dessas, ele pode ser atingido gravemente. O sistema, esses robôs, eles, pelo menos os primeiros, agora eu já não sei tanto, com tantas medidas de segurança que tem, mas os primeiros, eles não tinham noção de que poderia ter gente ali e eles simplesmente não verificaram essa possibilidade. Tá? E risco ambiental, um exemplo disso, esses sistemas que gerenciam GPS em carro, por exemplo. Ele pode te mandar por um outro caminho maior, que é o que esteja mais engarrafado, etc. Então, isso vai causar um risco ambiental, ou seja, você vai demorar mais tempo, você vai gastar mais gasolina, vai poluir mais o ambiente, sem falar em logística, sem falar em quando você tem que gerenciar o tráfego de trens, por exemplo, você tem que eliminar todas as possibilidades de engarrafamento, de acidente, etc. Tudo bem? Cobertura de contexto. Avalie o grau no qual o produto ou sistema pode ser usado com efetividade, eficiência, sem riscos e com satisfação, tanto no contexto inicialmente especificado quanto em outro contexto. Então, agora você está extrapolando um pouco a especificação de requisitos. Então, o primeiro avalia se o sistema satisfaz os requisitos. Tá? Então, avalie o grau com que o produto ou sistema pode ser usado com efetividade, eficiência, sem riscos e com satisfação em todos os contextos do uso especificado, ou seja, se ele funciona bem de acordo com requisitos, funciona bem de acordo com as características de qualidade, né? Efetividade, eficiência, sem riscos e com satisfação para o usuário, em todos os requisitos que ele foi especificado, em todos os contextos que ele foi especificado para funcionar. É o que deveria ser, tá? Flexibilidade é o quanto o sistema pode funcionar com eficiência, efetividade, sem riscos e com satisfação em outros contextos para o qual não foi pensado. Tá? Descobriu-se que a gente pode, além de cadastrar receitas, a gente pode cadastrar algum outro tipo de situação, por exemplo, com aquele sistema. Por exemplo, sistemas que são mais voltados para gestão de processos organizacionais, muitas vezes você pode adaptá-los para os mais variados usos dentro da empresa, a parte administrativa principalmente. Bom, pessoal, esse vídeo foi tirado do capítulo 11, deixa eu ver, eu estou com o livro aqui, do livro do Raul Vlaslavik, capítulo 11 desse livro. Capítulo 11 é o capítulo que é qualidade de produto, tá? É a primeira parte do capítulo. Nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre... tá? Então, a gente vai falar sobre... Essa é a parte mais longa, tá? Então, dei uma lida nesse capítulo, é o 11.1, tá? A gente vai falar no próximo vídeo sobre outros modelos, né? Sobre gestão de qualidade, sobre programa de melhoria de qualidade, sobre gestão de qualidade, sobre gestão de qualidade e métricas de qualidade, tá? Nos próximos vídeos que virão. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigado.